Fala gestores, tudo bem? Bom, hoje estamos trazendo mais um tema muito relevante dentro da parte do sistema de gestão da qualidade. Posso te dizer, quando a gente vai fazer a consultoria, a cada 10 perguntas, 8 são baseadas nesse tema, que é quanto custa para implementar um sistema de gestão de qualidade em uma empresa? E aí, como bons consultores, sempre nós temos aquela palavra mágica, que é depende. E se você quiser saber quais itens depende para você saber esses valores, fica com a gente que eu te conto tudo após a vinheta. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade e hoje o nosso tema é quanto custa para implementar o SGQ em uma determinada empresa? Como nós citamos anteriormente, isso vai depender muito de alguns determinados itens. O primeiro item que a gente tem que entender é o que a empresa busca com a certificação. Como nós já citamos em vídeos anteriores, é muito importante o consultor e a própria empresa entender a necessidade que ela tem e quais os benefícios que ela procura com a implementação do sistema de gestão da qualidade. Um outro ponto também muito importante que o consultor vai verificar é o status de implementação dos sistemas. Tem empresa ainda que não iniciou nenhum ponto ainda do sistema de gestão da qualidade e tem empresas que já está no meio do caminho. Para a empresa que ainda não iniciou, ele vai verificar, vai fazer o diagnóstico para ele poder passar uma data aí de mais ou menos quanto tempo que vai levar esses pontos e também quantos dias que ele vai ter que ir por semana para poder desenvolver a implementação desse sistema junto com a equipe. O outro ponto também, quando a empresa já estiver na metade do caminho ali, já estiver com status de implementação, ele vai avaliar o ponto que a empresa está e o ponto que a empresa precisa chegar para poder fazer essa implementação. E aí também ele vai fazer a estimativa de custo. E aí isso depende muito. Os consultores geralmente vão 1 ou 2 vezes na semana em um determinado período. Isso vai depender também da quantidade de colaboradores na empresa, o tamanho da empresa, os processos, se são mais ou menos complexos, se tem algumas outras normas técnicas que têm que ser encaixadas nesse processo e também do conhecimento dos colaboradores. É isso mesmo, é muito comum em empresas, alguns departamentos, os colaboradores irem escalando, ou seja, o colaborador da produção é efetivado para um determinado cargo e muitas vezes ele não tem ainda um conhecimento muito técnico. Então, isso tem que ser desenvolvido. Um grande exemplo disso é que se você pegar, por exemplo, um comprador que já tem um grande conhecimento, já atuou em algumas empresas, tem um conhecimento bem técnico, e uma pessoa que está começando no setor de compras ou que foi efetivada de algum outro setor, você vai ver que tem uma diferença entre esses dois profissionais. E aí, caso esse consultor verifique que a empresa ainda não tem esses profissionais gabaritados, fica mais complexo para você fazer tanto a parte de padronização, quanto de treinamento e a execução desses processos. Quanto mais profissionais experientes e gabaritados dentro desse processo você tiver, fica mais fácil você implementar. E aí, um ponto que é muito importante a gente citar também é que o dia de um bom consultor está entre R$ 1.200 e R$ 1.400. Dependendo, ele vai de 1 a 2 vezes por semana no período integral aí. Então, o consultor ele vai atuar como se ele fosse um médico. Ou seja, ele vai avaliar os processos, vai verificar a melhor maneira para poder padronizar ou efetuar uma determinada melhoria e vai sugerir para a equipe que faça a implementação. A responsabilidade de fazer essa parte de melhoria, implementar e avaliar é da equipe. Se o consultor verificar que a equipe não está engajada, que a equipe não está fazendo o que foi proposto, ele vai passar para a alta direção e isso vai ter um tempo maior de implementação. Então é ideal que a empresa consiga utilizar o conhecimento, a expertise também desse consultor e que ela consiga implementar os processos e consiga cumprir, geralmente o cronograma que é colocado para que não tenha atrasos. Essa parte de implementação do sistema de gestão da qualidade, ela leva mais ou menos de 8 a 12 meses, com a média de 10, 11 meses ali. O que é importante a gente citar também nesses pontos? Que dentro desses processos, é ideal que a empresa continue fazendo as melhorias ou comece a fazer essas melhorias, sem parar os processos que ela já faz, porque em muitos casos a empresa começa a fazer as implementações e aí tem uma queda de produção, os setores não conseguem se conversar, os processos travam, então é ideal que ela mantenha tudo que ela está fazendo e comece a colocar essas melhorias. E aí, pelos cálculos que nós fizemos, uma implementação do sistema de gestão da qualidade em uma empresa de até 50 colaboradores ali, por volta de uns 37, 38 mil reais. Lembrando que isso é estimativa, tá, pessoal? Isso daí é muito complexo e deve ser avaliado caso a caso. Numa empresa acima de 50 colaboradores, aí numa média de 70, 100 funcionários, esse custo pode estar entre 55 e 60 mil reais. Lembrando também que isso depende muito de você fazer a implementação correta, deixar os processos funcionais, contratar uma empresa que é certificadora e a sua empresa conseguir passar em todos os processos. Um outro ponto também que é legal a gente lembrar
que a ISO ela tem a duração de 3 anos, tá? Então, quando você faz a parte de certificação, o seu certificado tem duração de 3 anos. Lembrando também que após esses 3 anos você faz uma recertificação. Ou então, em alguns casos, em algumas empresas que têm algumas normas mais técnicas, ou requisitos que devem ser cumpridos pelo Inmetro, você pode fazer mais uma auditoria semestral ou anual também. E aí, após esses 3 anos, a empresa tem que passar por uma recertificação. O que acontece em muitos casos, tá? A empresa consegue muitas vezes a ISO, tá? O pessoal se dedica, consegue implementar, passa-se os 3 anos e aí, após os 3 anos, quando vai fazer uma nova recertificação, nos últimos 3 meses a empresa começa a correr que nem louca ali, ou seja, praticamente tem que fazer todo o processo de implementação novamente, porque o pessoal não conseguiu ajustar os processos e não cumpriram os processos dentro desses 3 anos. Às vezes entra colaboradores, sai colaboradores, parte de gerência, liderança acaba sendo trocada e aí o pessoal não segue esses processos novamente. E aí muitas vezes a empresa já tem alguns clientes que estão comprando por conta também da certificação e aí a empresa não sabe como refazer esse processo e também a recertificação em tão pouco tempo. Então tem que ficar ligado nisso, tem que verificar. O ideal é que consiga manter as auditorias internas para que você consiga manter o seu processo rodando e quando chegar na recertificação você faça apenas ajustes no que é necessário. E aí você pode me falar, mas Luciano, um valor de 35 a 40 mil reais para uma pequena empresa e de 55 a 60 mil reais para uma empresa de médio porte é um valor muito alto. Isso daí tudo depende, tá? Depende da forma que você quer fazer para poder efetuar as melhorias e dos benefícios que você vai ter também com a implementação do sistema de gestão da qualidade. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Trabalhava em uma empresa e a gente precisava fazer a certificação de alguns brinquedos, né, que nós importávamos da China. Tá? A quantidade de itens era de 12 mil peças e os valores, né, para poder fazer essa certificação desse lote só era de 10 mil reais. Nós fizemos um cálculo bem simples. Nós pegamos os 10 mil reais, que era o investimento que a gente precisava fazer, e dividimos pela quantidade de peças que a gente precisava fazer. Isso deu um valor, se eu não me engano, de 83 centavos. Ou seja, cada peça ia custar 83 centavos a mais. Nós contratamos essa empresa certificadora, eles fizeram a análise do nosso setor de saque, que era a tratativa de reclamações, o setor já rodava, então o setor foi muito tranquilo para fazer essa certificação. Após isso, levou essas peças para laboratório, uma determinada quantidade, e fez todos os ensaios físicos que precisavam. Após isso, as peças foram aprovadas. E aí eles mandaram para nós a parte do tag, para a gente poder colocar nos nossos brinquedos. A gente fez só a impressão disso em uma gráfica e colocamos nos 12 mil itens. E aí, após essa implementação, a parte do comercial junto com o marketing fez um desenvolvimento de toda uma campanha para mostrar para os nossos clientes que o nosso produto ele tinha uma certificação. Ou seja, você poderia comprar isso para o seu filho, era um brinquedo, e ele tinha uma certificação. Isso passava uma confiabilidade muito grande. E aí, apenas com essa campanha, já agregou-se um valor de 10% a mais no produto. Se o produto custava R$ 29,90 e agregou 10%, o produto subiu 2,99 centavos. Se a gente dividir isso pelos 83 centavos do investimento, a gente consegue aumentar aí 3,6 vezes o valor que foi investido só na certificação. Então isso é para vocês entenderem como é importante você agregar valores ao seu produto. Uma certificação, uma avaliação, fora que nesse caso ainda a gente conseguiu passar uma confiabilidade para o nosso cliente e conseguiu verificar que realmente aquele produto que nós estávamos oferecendo, que nós fizemos a importação, estávamos oferecendo para os nossos clientes, era um produto confiável. Isso mostra a importância de você certificar e conseguir usar também essa parte, tanto da certificação quanto a parte de melhorias, para trazer como benefício para a sua empresa. Bom, gestor, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, se possível, entre no nosso perfil no Instagram, comece a seguir a gente lá, tem conteúdos diários. Também, se for possível, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, como sempre, deixe aqui nos comentários possíveis temas para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais técnicos para vocês. Muito obrigado e até a próxima!